Você acredita que todos nós temos uma missão espiritual? E como identificar e Pois é, viver? muito interessante também. Todo mundo, Monique, nós somos únicos. As pessoas podem fazer várias coisas que você faz, mas nunca vai ser igual você faz. Nunca ninguém vai sentar aqui como você está e atuar nesse podcast como você faz, com o teu cuidado, com a tua forma de lidar, com como você fala, não, que você é única. Então, quando se fala em missão, a gente pensa em algo grandioso, mas é muito valoroso as pequenas coisas que só você faz, porque você é única. Isso é você se conectar com as suas missões. Não é uma grande missão, são as missões nossas. Como você lidou, como você acolheu, como você fez uma escuta fraterna, uma escuta ativa, compassiva com outra pessoa. Como você cuida dos seus filhos? Como você, né? Quer dizer, são Como- coisas pequenas que às vezes as pessoas ficam procurando uma grande coisa e acham que a sua vida não Exatamente. tem sentido, sendo que você tem que ver sentido nessas Nas pequenas. pequenas coisas. Agora, como achar isso? Eu gosto de falar assim, duas perguntas. Imagina a Monique com 110 anos, tá? E aí, Insuportável, ninguém vai me aguentar. não, acho que não, Tô acho que você vai brincando. ficar muito bem, ainda mais com a aceitação dos 110 anos. Imagina você com 110 anos, alguém te perguntar o seguinte, olha só, Monique, o que você acha que na tua vida você fez que valeu a pena? Aí você lembra, fiz isso. Essa é uma pergunta. O que você está fazendo que está valendo a pena? Aí a outra pergunta, Monique, o que você faria com 57 anos, com 40 anos, com 60 anos, que tornaria a tua vida ainda melhor, mais significativa, que valeu a pena você viver? Isso é o que provavelmente você pode fazer, mas ainda não está fazendo, e você pode se movimentar para fazer. Isso você consegue perceber com essas duas perguntas, pequenas missões que você está fazendo, você nem tinha percebido, e outras que você pode agregar para tornar a tua vida mais significativa e, naturalmente, você ter essa percepção da tua unicidade de missionário aqui da Terra, missionário enquanto um ser vivente. É porque, assim, são coisas que parecem simples, né? Mas são coisas que dão trabalho, né? Olhar para Sim. dentro, fazer isso tudo dá trabalho, só que faz toda a diferença, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Como. Não, eu queria que você desse dicas práticas para a gente fortalecer essa nossa espiritualidade no dia a dia, porque é tão importante, né? Sim, sim. Mas, assim, essa coisa de falar, para, respira, eu acho ainda pouco. Existem, vou te passar poucas sugestões com, com o tempo que a gente tem aqui, mas umas que eu acho que são bem importantes. Primeiro, no dia a dia, você praticar, vivenciar a gentileza. Tem vários estudos mostrando que ela ajuda não só para outra pessoa, mas para você. Pequenas coisas, você presentear outra pessoa com a tua presença. Fazer um elogio sincero. Atos gentis do dia a dia, isso fazem muita diferença. Isso você se conecta com os seus valores, do que é importante para você. Um outro dado é você, no teu dia a dia, ter atos que sejam pequenininhos, compassivos. O que é compaixão? Quando você percebe o que a outra pessoa precisa, sensibiliza com a dor, com algum problema, você se movimenta na direção, nem que seja só para escutar, nem que seja só para acolher a pessoa naquele momento. Então, atos compassivos também são extremamente importantes. Um outro dado, dois eu já falei, que é saborear, gratidão. Queria acrescentar mais um, que é uma técnica que é muito fácil, que a gente pode começar hoje mesmo, assim, fácil de fazer, que é chamado visualização terapêutica. Nós fazemos estudo com isso. Que é você, eu chamo que essa técnica, ela pode ser facilmente aplicada em você. Primeiro, fazer o preparo. Você prepara, pode colocar, ficar sentado numa posição como você quiser, deitado, sentado, colocar ou não uma música, e você faz uma respiração, que pode ser uma técnica que você conheça, ou simplesmente respirar fundo e soltar. Tá? E aí você vai entrar agora na visualização. Então, primeiro você se preparou, relaxou, e visualização é você se colocar mentalmente no local que você se sinta confortável e segura. Pode ser na natureza, pode ser na praia, pode ser em Angra, Pode ser na aonde sua você casa com a tua quiser, na família, sua casa, que você se sinta seguro e mas se confortável. veja lá. Se veja lá e mais ainda, para ser visualização, você tem que usar todos os teus sentidos durante essa vivência de estar visualizando. Ou seja, ser na natureza, sentir tocando o mato, o cheiro da natureza, o vento batendo no teu rosto. Isso faz com que o nosso cérebro não separe o real do imaginário. Ele começa a produzir substâncias neuroquímicas, a funcionar como se você estivesse no local mesmo. Então, muitas vezes você não pode ir em tal local.
em tal lugar, que para você é significativo, ou às vezes é sagrado. Mas quando você faz essa técnica, você vivencia a sua espiritualidade, do que faz sentido para você, do que é significativo, do que está alinhado com algo que te dê paz naquele momento. Então, você pode começar com 1 ou 2 minutinhos. E, por último, uma técnica que eu acho também muito fácil, eu chamo técnica do balão, em que eu uso muito frequentemente, que é simplesmente você, primeiro, colocar a mão na barriga, encostar a mão na barriga, imaginar tudo isso como sendo um balão. O tórax, o peito, respirar bem fundo e soltar. E aí você, enquanto estiver fazendo isso, coloca no início a mão para a barriga e junto. Você imaginar que aqui é como se fosse um balão que enche, e a tua mente vai para lá, vai para cá, trabalho, aí você foca de novo, e aí está a beleza da técnica. Você começa a observar como se tudo fosse um balão enchendo, esvaziando. E por que a mão tem que estar na barriga? Porque para fazer uma coisa chamada respiração diafragmática. Então, no início, só para treinar, porque a gente, quando faz uma técnica, tende a usar mais o peito e não a barriga. Ah, tá. Nela é como se fosse tudo junto. Então, você sentir que ela está indo junto. Depois você tira a mão. Treinou, eu faço muito isso, eu oriento bastante essa técnica. Treinou e a gente faz o combo da espiritualidade, que é o quê? Enquanto você estiver fazendo isso, você imaginar algo que te traz paz e segurança e tranquilidade. É o quê? Uma luz descendo sobre você? Ok. Se você estiver fazendo, naquele momento, uma oração, para quem é religioso, ótimo. Então, você junta uma técnica, que é uma técnica que ativa muito um sistema de proteção do teu organismo, com uma imaginação, não é a técnica de visualização, de algo que você realmente se sente muito confortada. Que pode ser, como eu falei, descendo uma luz sobre você e o balão enchendo com essa luz e se esvaziando. Isso tem uma atuação, essa é uma junção de algumas técnicas que tem um efeito bem significativo no nosso cérebro, também no nosso coração. Isso tudo pela ansiedade deve ser muito bom, né? É lindo. Bom, para a gente encerrar, eu sempre faço essa pergunta para os meus convidados. A sua grande virada de chave. Pode ser na família, pode ser pessoal, pode ser profissional, mas um momento da sua vida, pode ser lá atrás, quando você era pequeno, não importa. A maior virada de chave foi a que mudou a sua vida. O que mudou a minha vida, assim, de verdade, essa sim foi uma virada de chave, foi durante a faculdade. Eu, durante um tempo, era sempre uma pessoa que liderava, muito animada, eu sempre quis fazer medicina aos 10 anos de idade. Só que teve um momento em que eu, sem perceber, eu comecei a não encontrar sentido nas coisas. Eu senti um vazio que eu nem sabia que isso podia acontecer. Eu nunca tinha pensado nisso, nunca vivenciei isso. E esse vazio ele começou a crescer. E eu, que sempre era conectado com várias pessoas, eu tinha um perfil de liderança, eu comecei a sentir algo estranho, ficar realmente perder a minha identidade. É muito ruim quando a gente perde a nossa identidade, a gente não conhece reconhecer como você é, o Júlio como ele é de verdade. E aí eu comecei a me afastar, houve uma desconexão das outras pessoas. E eu comecei a buscar de várias formas. E nessa busca eu comecei a fazer uma coisa que na época não se falava em meditação, comecei a fazer um relaxamento com uma música em casa. Eu comecei a buscar algo que para mim era bastante sagrado, comecei a buscar vários para que eu pudesse me reencontrar, até que eu, andando na rua, eu vi uma pessoa, e essa para mim acho que foi a virada de chave, em que eu fui ajudar, ela falou, muito obrigado. Eu achei que realmente era uma pessoa invisível. Aí eu disse, caramba, ela é invisível, a dor dela é invisível, como a minha dor na época era invisível. Então, eu disse, Você achou que ela... estava em situação de rua, Sim. pedindo comida. Eu fui lá e dei. Ela falou, muito obrigado, porque eu achei tantas pessoas passando que eu era invisível aqui. Aí eu disse, nossa, então ela se conecta comigo, porque eu também, o que eu sinto também é Olha que invisível. doido, porque uma coisa tão cotidiana, uma coisa tão, né? Um muito obrigado, um gesto de caridade e um muito obrigado. Mas aquilo me chamou tanta atenção, Monique, que aí eu comecei a fazer um trabalho com pessoas em situação de rua. Eu saía da faculdade, num dia da semana, quinta-feira, ia de tarde, comprava sanduíche e tal, e ia para o centro da cidade. E isso fez eu me reconectar com o que eu era numa condição diferenciada. Entender que eu não sabia que o nome espiritualidade, eu não sabia nada dessas coisas, mas eu vi que tem aí toda a espiritualidade, que é eu comecei a encontrar sentido nas coisas, comecei a ter propósito realmente, comecei a ter paz, que eu estava muito transtornado, e me conectar comigo, com aquilo que eu entendia como sendo sagrado. Então essa foi uma grande virada de chave para que eu entendesse que essa dimensão espiritual é extremamente importante. Nossa, maravilhoso. Júlio, obrigada. Eu que